monte de comparações legais para falar aqui para vocês. Eu acho que vai ajudar bastante no entendimento. A primeira analogia que nós vamos fazer é falar sobre rustificação. Você já escutou falar sobre isso? Esse termo ele é bem conhecido em paisagismo quando nós queremos dizer que uma planta precisa ser rustificada para que ela possa ir para um clima mais agressivo. Por que um clima mais agressivo? Muitas vezes as plantas são criadas em estufas, então elas estão protegidas de sol, de vento, de chuva, e tudo isso faz com que a planta fique um pouco mais frágil. Quando essa planta vai para o sol pleno, o que muitas vezes a mesma espécie consegue viver bem no sol pleno e numa meia sombra, mas ela vai para o sol pleno e ela toma aquela queimadura, é igual a gente quando vai para a praia, nunca tomou sol na vida, mas aí vai, se expõe, aí você se queima todinho, sai todo vermelho, com a planta acontece a mesma coisa. E que analogia que a gente consegue fazer com os corais? Gente, a mesma coisa. Se você tem um coral que de repente está numa bateria e ele tá lá embaixo pegando pouca luz, e aí você chega na sua casa e fala assim, disseram que esse coral aqui gosta de luz forte. Vou tacar ele lá em cima. O coitado do coral começa a ficar todo esbranquiçado. O que isso tá dizendo? Que tá uma luz em excesso ali. Ele saiu de um habitat e veio para outro do nada. Aquela pele, vamos dizer, aquele tecido não foi preparado para isso. Então o que acontece? Ele começa ali, né, a perder as zooxantelas dele. Se você não tomar uma providência rápida, o que pode acontecer? O coral pode vir a morrer. Com a planta, a mesma coisa. Se você não perceber que aquela luz ali tá excessiva para ela, que precisa de uma adaptação e fazendo uma graduação, assim como no aquarismo também, essa planta vai morrer, ela vai sofrer queimadura. O coral também vai acabar perdendo todas as suas zooxantelas ali. Então, é necessário fazer uma graduação. Quando você vê que uma espécie tolera uma iluminação um pouco mais potente, mas você tem que perceber como é que ele estava no lugar da onde ele veio, tá bom? Então, essa é uma analogia bem legal, a gente chama de rustificação. A segunda analogia é uma comparação de sazonalidade. Vou dar um exemplo muito prático. Eu gosto muito de uma planta que ela é do Japão, né? A sakura, a cerejeira. Só que assim, o que acontece? Quando a gente traz aqui no Brasil, a gente tem muitos climas no Brasil. E ela precisa, vamos dizer, passar por todas as estações bem demarcadas para que ela consiga passar pelo inverno rigoroso, caducar, né, que é cair as suas folhas, entrar em dormência e depois despertar para conseguir florescer. No aquarismo, se a gente pensar mais a fundo, isso daí também tem tudo a ver. Por quê? A natureza, ela não anda em linha reta o tempo inteiro, todas as estações. Então a gente não vai ter o mesmo clima o ano inteiro. Uma época vai ser chuvosa, outra época você vai ter menos penetração de luz, outra época, sei lá, a luz lunar vai estar de um jeito. Essas oscilações de estações fazem com que os animais tenham comportamentos diferentes também nesses períodos. Na natureza, a gente também não tem essas oscilações bruscas. Então, quando você está entrando numa estação, ela vai aos poucos, ela vai gradualmente. Nada é de uma vez. Mas eu gostaria muito até de ter, assim, um biólogo, uma pessoa que entendesse mais dessa parte para explicar um pouquinho mais essa questão, até que ponto é tolerável, até que ponto é saudável os animais também terem essa diferença, porque se na natureza eles enfrentam, né, a gente tem o conceito de que no aquarismo tentar replicar mais próximo possível da natureza, certo? E a gente mantém os nossos aquários cravados na mesma temperatura, na mesma quantidade de luz. Eu vou falar uma coisa, comigo, o que eu faço? Nas épocas de inverno, que a temperatura já cai naturalmente, eu deixo cair e depois eu fico mantendo ela mais baixa. Quando começa a subir, eu cravo ali também o máximo e deixo ali sempre naquele parâmetro. Porque eu acredito, na minha opinião, que isso é saudável. E quando eu falo de
oscilação não é uma coisa brusca, né? Em questão de horas você tirar de um grau e levar para outro grau, é questão gradativa, assim como as estações do ano. Eu vi alguns estudos científicos que falam, né, a respeito disso, sobre essa mudança de comportamento dos animais. Mas aí teria que ver até que ponto, né, isso se torna saudável no nosso aquário e também se o aquarista saberia fazer isso da forma correta, né? E não chegar lá e já mudar tudo e matar os bichos de uma vez. E a terceira analogia que eu vou fazer é falar sobre praga. O que é praga, gente? Todo mundo tem a praga como aqueles bichinhos indesejáveis que come coral, enfim. Você sabe o que é praga no paisagismo? E eu acho que a gente pode levar isso também para dentro do aquarismo. Praga é tudo aquilo que desequilibra o sistema. Às vezes, você tem um coral que ele pode ser considerado uma praga. Por exemplo, o pessoal fala muito dos softs, né? Que é uma praga, né? Pegou até esse nome de praga. Por quê? Chega um ponto que eles começam a tomar o aquário inteiro. Então, às vezes, você tem um coral mais exigente, ele não consegue prosperar, porque o outro coral que tem esse crescimento mais invasivo, ele começa a passar por cima, mata outros corais, mata outros animais. E no paisagismo também é assim. Vamos supor, se eu plantei lá um gramado, e aí caiu uma sementinha de alguma planta lá que eu não queria que crescesse ali naquele gramado. O fato de ter caído aquela sementinha, o que não é uma praga, na verdade é uma planta, mas eu vou considerar ela como uma praga porque ela nasceu num lugar que eu não queria, ela vai atrapalhar ali, né, o gramado, o crescimento do gramado ao redor. Então, na concepção, isso vai ser uma praga. Então, praga é tudo aquilo que desestabiliza o sistema. Quando ela não é desejada, ela vira uma praga. E assim eu considero no aquarismo também. A quarta analogia, que é o equilíbrio do sistema. Assim como no aquarismo precisa ter todos os nutrientes equilibrados nas suas proporções corretas, no paisagismo também. Então a gente costuma dizer que quando você tem um elemento bom, mas o outro está defasado, essa planta acaba pegando praga, porque esse elemento aqui não está de acordo com o que ela precisa, enquanto esse aqui pode estar perfeito, mas esse daqui, se um não estiver, ela fica suscetível. Assim é no aquarismo, a gente precisa ter um equilíbrio de elementos. Não são todos na mesma proporção, cada um vai ter a sua dosagem necessária. Se não houver esse equilíbrio, todo o sistema fica comprometido. E a quinta analogia é a mistura de vários animais. É muito comum a gente ver, né, aquários mistos, mas esse é um dos grandes desafios, porque é um aquário que nunca tá bom para ninguém, assim, não está perfeito para todos, vamos dizer. Quando você tenta deixar ali numa média, não vai estar nem perfeito para um, nem perfeito para outro. No paisagismo é a mesma coisa. Então você tem uma planta, vamos supor, de um clima quente e úmido, e uma de um clima seco e quente, um exemplo. Vocês concordam que mesmo que elas vão estar ali no mesmo solo, não vai ficar legal para nenhuma? Porque uma vai gostar de mais umidade, essa aqui vai querer um solo mais seco, e ou seja, uma vai ficar triste e a outra vai ficar feliz. E aí, aqui estiver mais fraca, ou que o clima não estiver de acordo, é a que vai perder. Então, no aquarismo é a mesma coisa. Quando a gente tenta deixar ali na média, nunca vai estar bom para todo mundo, né? Sempre vai estar razoável, vamos dizer assim. E no aquarismo a gente também deveria pensar por esse lado. Animais que têm ali o mesmo habitat, muito parecido, né? Climas parecidos, qualidade de água parecidas. Pra quê? Fique bom muito rápido. A sexta analogia é que um aquário e um jardim não vão ficar prontos de um dia para o outro. Os animais precisam crescer, amadurecer, se desenvolver. Então, eu sei que tem a ansiedade de todo aquarista de querer ver logo os animais grandes, esplêndidos. No jardim é a mesma coisa. As pessoas veem aquela montinha, ai,
Que coisa feia. Não aprecia o processo do crescimento do animal, de ficar vendo ali as mudanças que estão ocorrendo na natureza. A 7ª analogia é: luz é vida nos dois mundos. Isso aqui eu nem tenho que falar muito sobre isso, né, gente? O sol é essencial para a vida de todos os seres. A 8ª analogia, essa vai entrar até um pouquinho de estética, um pouquinho de design aqui, mas se vocês separarem que na natureza o vazio também compõe. Gente, eu vejo muito aquário super abarrotado de corais. Eu sei que a gente se empolga e a gente quer comprar os animais, só que se você parar para pensar que esses animais vão crescer, eles vão atingir a maturidade, que se Deus quiser que você vai cuidar muito bem, que eles vão ficar esplêndidos, vão crescer, se desenvolver. E as pessoas normalmente enchem de corais em todos os cantinhos. No paisagismo também. Então, as pessoas querem ver logo aquilo lá cheio, aí já taca planta em tudo quanto é canto e não imagina que aquela planta vai crescer, vai ter metros de altura. Então, assim, o vazio também compõe. E não só nessa questão de você pensar como vai ficar o layout futuramente, mas na questão de ter os vazios. Eu acho que é super importante a gente ter o vazio e ter os cheios. Como diz Benedito Abud, que é um paisagista que eu gosto muito, a gente tem bolhas. Bolhas de vazios e bolhas de cheios. E eles fazem parte. Assim eu trago para o aquarismo, para o paisagismo e para o design de interiores. A 9ª analogia, e essa aqui eu amo, a natureza é indomável. Não adianta você querer domar ela porque ela não vai se submeter. Você pode planejar, mas é ela quem vai ditar como vai ficar no futuro. Então, por mais que você coloque um coral ali, por mais que você coloque uma anêmona no vasinho, nada te garante que ela vai ficar ali. Nada te garante que aquele coral vai ficar com aquela forma perfeita que você imaginou. No paisagismo é a mesma coisa. A gente pode colocar ali, imaginar, mas não necessariamente é o que vai ficar. O homem tenta, mas ele não consegue, porque a natureza é indomável. E a 10ª analogia é entender que a natureza, ela não cresce no seu tempo, ela cresce no tempo dela. Então, tanto no aquarismo quanto no paisagismo, os animais vão crescer e se desenvolver no tempo deles, e não é no seu. Então, entra muito com uma analogia que a gente fez lá atrás, né, de apreciar o processo, o crescimento dos animais. E é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado dessas analogias. Eu sei que muita coisa aqui já é óbvia, mas o óbvio precisa ser dito e talvez dito de uma forma um pouco diferente, que faça você aí do outro lado ter um entendimento melhor sobre todo esse processo. Se você gostou deste tipo de conteúdo, se inscreve no canal. Bye, te vejo por aqui.